O que é melhor, cadência alta ou cadência baixa? É uma daquelas questões que sempre surgem. Nesse vídeo, nós vamos te fazer algumas advertências e te dar algumas dicas. As diferenças entre as cadências mais alta e mais baixa foram muito bem estudadas, e nós temos alguns artigos que nos demonstram, de maneira prática e simples, qual é a melhor cadência. A cadência livre, normalmente, ela é explicada com o aumento da potência. Então, por exemplo, com os profissionais, você vê que eles têm uma liberdade um pouco maior em utilizar um pouco mais de cadência baixa, alguns preferem cadência um pouco mais alta. Isso se dá porque a pessoa já é bem mais desenvolvida. Mas para você que está no começo do desenvolvimento da sua potência, de você melhorar como ciclista, existe um passo a passo para você seguir na sua cadência. Não é uma novidade que à medida que a estrada vai ficando mais íngreme, a nossa cadência normalmente diminui. Isso é um fato. No entanto, entre ali o gradiente, né, a pendência de 0 a 4%, há uma grande variação na nossa cadência. Ou seja, no plano, ou até 4% de uma leve subida, você utilizar de uma cadência mais livre talvez faça mais sentido. Ou seja, uma cadência alta ou uma cadência baixa no plano, entre aspas, em subidas leves, faz sentido você trabalhar com as duas. Mas quais são as desvantagens da cadência baixa? Se você está pedalando a 250 watts e a 60 RPM, isso significa que você está fazendo 39,8 Nm de força, o que equivale a mais ou menos 4,1 kg ali aplicando no pedal. Pedalar com a mesma potência, ou seja, você está pedalando a 250 watts, só que agora a 90 RPM, requer menos força. Você está fazendo 26,5 Nm, que dá mais ou menos 2,7 kg. Ou seja, qual que é o insight mais valioso que a gente pode tirar disso? Você, obviamente, numa cadência mais baixa, você produz mais força. Numa cadência mais alta, você produz menos força. Isso utilizando a mesma potência, ou seja, indo na mesma velocidade. Embora estejamos falando de uma quantidade relativamente pequena de força, né, para uma única pedalada, agora imagina num pedal longo, num pedal de 2 horas, no que você dá 40 mil, 50 mil, 60 mil pedaladas. Concorda comigo que faz muita diferença esse acúmulo de desgaste, ou seja, esse acúmulo de gasto de força a mais? Essa é a desvantagem principal da cadência baixa. Igor, então existe uma cadência ideal para uma potência específica? Muitas das vezes pode ser uma questão de qual é a melhor cadência que você se adapta. Ou seja, baseado numa classificação de esforço de PSE, ou seja, percepção subjetiva do esforço, vai muito dar sensação para você. Pedalar, por exemplo, no plano a 60, 70 RPM vai ser muito mais fácil do que você pedalar 100 RPM. 100 RPM normalmente você vai ficar mexer muito o quadril, vai ficar para pedalar no plano é ruim. Quem pedala sabe, né? Que pedalar 90 RPM no plano, por exemplo, chega um momento que fica desconfortável. Por isso a intenção de você pedalar, por exemplo, 60 RPM a 70 fica muito mais prático, muito mais viável. Dito isso, e utilizando a ciência, no plano, eu utilizaria uma escala de 75 a 85 RPM. Nos estudos, esses estudos que a gente vai mostrando aí na tela, por exemplo, é o básico, é o que funciona. E o que você consegue otimizar, o que eu acabei de explicar sobre a força. Claro que no começo, às vezes, pode ser um pouco mais difícil, ou seja, nas pedaladas você vai ter uma dificuldade a mais. Nossa, se você pedala numa cadência muito baixa, por exemplo, tem atletas na assessoria que pedalam numa cadência de 40, 50, e aí eu tento ensiná-los numa questão de tipo, olha, tá errado, né? Não está sendo eficiente, vamos tentar mudar isso. E aí, aos pouquinhos, a pessoa vai mudando. Mesma coisa se a pessoa pedala numa cadência muito alta, 95, eu já vi pessoas pedalando também. O que não é que é ineficiente, mas você tem um gasto de energia, principalmente mental, de ter que ficar movimentando as pernas uma quantidade de vezes muito grande. E pega um pedal longo, por exemplo, você acaba gastando uma certa energia que lá na frente faz diferença. Então, assim, treinar, principalmente fazer intervalados de cadência, é um ponto bem interessante para que você possa progredir e melhorar com a sua cadência e deixar ela instintiva, ou seja, deixar ela natural, né, para você. Eu vou estar mostrando agora uma imagem bem interessante que é a multiplicação. Como que você calcula a potência? É a multiplicação de força vezes cadência. Percebe como, vamos supor, para uma potência de 200 watts ali na potência, você está produzindo X de força. Se você diminuir a cadência, consequentemente a sua força tem que aumentar para manter a mesma potência, correto? Dito isso, é a mesma coisa se, por exemplo, você aumenta a cadência. Se você aumenta a cadência, imagina que a potência é a mesma. Você vai ter que diminuir a força para dar o mesmo resultado. Tenta pegar essa ideia e tenta aplicar nos seus treinos. Isso vai fazer muita diferença. E claro, tudo que nós estamos falando aqui é com base em embasamento científico, tá? Então, estou mostrando aí um artigo científico bem interessante da interação, né, entre a cadência e o quanto você aplica de potência, e tudo aqui está correlacionado. Para a gente finalizar, eu vou dar exemplos de 2 treinos que você pode utilizar para você melhorar a sua cadência. O primeiro treino é muito prático. Você vai fazer 60 minutos na zona 1 e 2. Mas a cada 5 minutos você vai aumentar a sua cadência em 20 RPM por 60 segundos. Então, por exemplo, fez 5 minutos de pedal, lembra que o pedal tem 60. Fez 5 minutos de pedal,
Durante 60 segundos, você acelera a sua cadência a 20 RPM. Então, vamos supor que você é uma pessoa que pedala uma cadência muito baixa, 60. Durante 60 segundos, você vai aumentar 20 RPM, ou seja, vai para 80 durante 1 minuto, depois volta. 5 minutos depois, faz a mesma coisa e faz esses spikes que a gente diz de cadência. O segundo treino é para você ficar cada vez mais rápido. Essa é uma sessão de pirâmide, que você completa 2 a 4 séries de esforço de 10 minutos, em torno de uma zona 2, zona 3, para começar, e zona 3 e 4 se você quiser um pouco mais de progressão. Então, assim, você vai fazer um treino de 60 minutos, e o objetivo é aumentar a sua cadência em 5 RPM a cada minuto naquele bloco de 10 minutos, correto? Então, por exemplo, treino total tem 60 minutos. Você vai fazer duas variações de 10 minutos. Então, durante 60 minutos, vão ter 2 blocos de 10 minutos, correto? Nesses 2 blocos, você vai aumentar a sua cadência de 5 RPM a cada minuto. Então, a cada minuto, dentro desses 10, você vai aumentando 5 RPM. Eu vou deixar aqui a estrutura na tela, para você entender um pouquinho melhor, beleza? Ó, sendo a cadência um tema tão quente, eu gosto de falar frequentemente o quanto você tem que ser um ciclista dinâmico. Por que dinâmico? Você tem que adaptar a sua cadência às circunstâncias. Então, por exemplo, se você está no plano e você está fazendo meio que mais um passeio do que um treino, zona 1, por exemplo, você não vai ficar rodando a 100 de RPM. Você vai adaptar, ficar rodando ali a 60 de RPM, conversando com a pessoa que está ao seu lado, por exemplo. Mesma coisa se você estiver numa alta velocidade. Às vezes você está numa alta velocidade, você vai utilizar uma marcha um pouco mais pesada, consequentemente você vai deixar uma cadência um pouquinho menor do que a habitual, entendeu? Então você ser um ciclista dinâmico e se sentir feliz e capaz de produzir aquela potência proposta, por exemplo. Mesmo que você não tenha medidor de potência, a potência é a mesma, tá? Você só não está quantificando ela. Então, você conseguir ser eficiente é o melhor dos mundos, porque você consegue ser eficiente no plano, na subida, na descida. E finalmente, né, tenta incluir essas variações de treino, de cadência na sua rotina de treino semanal, que faz muita diferença. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários se você faz algum treino de cadência ou não. E acompanhe os próximos vídeos. Deixa sua curtida também. Um abraço.